porque a gente se preparou e preparou isso com muito carinho para vocês. A gente vem atendendo as escolas de uma maneira muito intensa, escolas que alguns eu conheço e já tive a honra e o prazer de estar na escola presencialmente, conversar, almoçar com algumas escolas. Beleza, foi isso mesmo, Cláudia. Não é, Betânia? Adriana, que está, a Outras coordenadora Adriana. escolas, e outras escolas eu ainda não tive essa mesma oportunidade de estar presencialmente. Mas eu quero que vocês saibam que hoje é um momento especial por isso. É um momento em que a gente preparou algo com muito carinho para vocês, para a gente, em alguma medida, estar com vocês. Não na escola, mas estar com vocês na casa de vocês. Então é uma honra muito grande e eu confesso que eu acordei pilhada hoje, feliz da vida, por ter essa oportunidade, né? E descobrir mais uma forma de estar com vocês. O Paulo, que vai fazer esse trabalho comigo hoje, né, Paulo? Se apresente aí, Paulo, também. Isso. Eu tenho o prazer também de ter atendido aí uma boa parte das escolas que aqui estão, né? Atendi durante um período Minas, né? As escolas do Rio e do Espírito Santo que estão presentes. Meu muito obrigado por participarem. É um momento de reencontro, né, Cláudia? Acho que é isso. A gente está reencontrando com as escolas num formato diferente, né? A gente queria dar o abraço presencial, mas vai ao virtual mesmo. Sintam-se todos abraçados. Né? O que a gente traz hoje, o que a gente construiu para hoje não são respostas, mas caminhos, possibilidades, né, que a gente quer compartilhar com vocês, né? E o importante é que saiamos daqui hoje com um pouquinho de mais de ferramentas na nossa bagagem, né? Para que a gente possa estar mais bem instrumentalizado para conduzir as coisas da melhor maneira possível nesse momento delicado dentro das nossas escolas, né? Exatamente. Então eu queria, antes da gente começar e entrar no conteúdo preparado, eu queria pedir algumas coisas para vocês, né? Orientações. Primeiro que, se possível, todos mantenham o áudio desligado e a câmera também, porque aí a gente não perde o foco das telas e não entra nenhum ruído nessa nossa comunicação aqui. Então, esse é um cuidado importante que a gente tenha. Então, preferencialmente que vocês, quem tiver com o áudio ligado, desligar, ok? Uma outra coisa que eu acho que pode ajudar bastante é que nós vamos ficar com a tela no centro e vocês têm a opção de arrastar a nossa imagem para o cantinho que fique mais confortável. No meu caso aqui, eu estou arrastando para o canto esquerdo superior. E aí vai ficar, cada vez que eu falar, fica a minha imagem. Quando passar a fala para o Paulo, ficará só a imagem dele. Tem uma configuração que vocês conseguem fazer. E se vocês escolherem o quadradinho que está no meio da configuração, fica só uma pessoa nessa imagem. E eu acredito que isso facilite para que todos consigam ler a tela e nos ouvir, ok? A ideia do que nós preparamos para vocês, e propositalmente intitulamos esse momento como roda de conversa. Roda de conversa porque é algo muito pedagógico. É algo que a gente faz na escola, a gente faz principalmente na nossa educação infantil, e é um momento em que a gente senta com as crianças para conversar e coloca ali assuntos que são importantes para serem conversados, para serem discutidos, para serem pensados. E a nossa ideia aqui hoje é exatamente essa, que nós provocássemos com vocês esse encontro, esse reencontro, como o Paulo disse, e que nós pudéssemos estar nessa roda de conversa. E eu tenho que cuidar para não falar roda da conversa, mas eu descobri que isso é regional, que aqui em Curitiba a gente chama roda da conversa, e nos outros lugares parece que é roda de conversa. Mas tudo bem, a intenção é a mesma, né, Paulo? O importante é ter a conversa, né? O importante é a gente trocar. Exatamente, o importante é conversar e estar com vocês hoje. Isso. Então, esse momento hoje, a gente vai abrir com o nosso primeiro encontro da roda de conversa e nós vamos falar sobre o plano de ação da gestão escolar no trabalho remoto. Se em janeiro alguém dissesse para nós que estaríamos todos fechados em casa, sem poder ir a shopping, sem poder ir a parques, sem poder ir para a escola, sem poder ir para o escritório e fazer a nossa rotina normalmente, nós não acreditaríamos. Nós diríamos que isso era algo muito distante e possível de acontecer. E logo em seguida, a gente se viu nesta situação. Se em janeiro a gente não imaginava que isso pudesse acontecer,
em meados de março, a gente se viu obrigados a pensar num outro formato de convivência, num outro formato de relação aí com os nossos alunos, e a gente foi desafiado a pensar numa escola que acontecesse num outro formato. Imagine a escola continuar dando aula com as portas fechadas. A gente costuma dizer que quando a gente fecha as escolas na época das férias, a gente diz que a escola não é a mesma coisa, que não faz sentido. Então, imagine que hoje a gente está tendo que ver sentido nesta escola fechada e dando todo o apoio e suporte para os nossos alunos, eles lá na casa deles. Então, o tamanho desse desafio é muito grande. E nós nos vimos isso em meados de março, tendo que pensar nesse novo formato, pensar nessa nova dinâmica. E ok, tudo bem. Sobrevivemos até aqui, estamos em maio, e estamos conseguindo sim fazer isso e fazer isso com louvor. E aí nós pensamos o que nós podíamos conversar com vocês nesse primeiro encontro. E a nossa ideia hoje é traçar ou discutir com vocês um plano de ação dessa gestão escolar que está acontecendo nessa nova dinâmica, nesse novo formato, no formato remoto. Então, se a gente fosse pensar, vamos imaginar aqui o barco sem direção. Vamos imaginar um barco sem direção no mar. Será que vai chegar em algum lugar? Será que chegaria em algum lugar? Possivelmente sim. Ele seria levado, conduzido, mas à deriva. E aí, levaríamos mais tempo para chegar ao nosso destino, com toda certeza, com um custo muito maior nesta viagem, e talvez até esses tripulantes chegassem lá no seu destino e não ficassem satisfeitos, né? Não chegassem felizes a esse destino. E pensar desta forma, como um barco à deriva aí caminhando sem direção, nós podemos transpor isso para nossas escolas. Vamos pensar na escola hoje sem essa direção, sem essa condução, sem saber exatamente aonde ela quer chegar, onde ela pretende chegar, onde ela precisa chegar. E para que a gente pense nessa direção, nós precisamos então traçar um plano de ação, um planejamento estratégico e monitorar esse planejamento estratégico para que a gente consiga ter uma ideia maior deste momento e desse cenário. E aí, eu trago para vocês alguns pontos importantes para discutirmos. O primeiro ponto é a análise do cenário, que de certa forma eu já fui abrindo aí falando numa certa medida. Quando nós nos vemos diante desse cenário, e vamos pensar no cenário que nós estamos vivendo hoje, quais são os problemas que eu vou enfrentar? Que soluções eu vou traçar e que ações eu vou traçar para dar conta desses possíveis problemas que com toda certeza vão aparecer no caminho? Que ações eu já fazia, eu já tinha na minha escola e que agora eu me vejo impulsionado a aprimorar estas ações. Então, ter clareza desse cenário, desse panorama, vai me dar condições para eu traçar e atravessar por esse processo. E aí eu trago 2 pontos muito importantes para essa discussão e que vale a pena a gente pensar em 2 métodos, os viáveis e os acessíveis. Nós já sabemos que estamos diante de um grande desafio, talvez o maior desafio que a gente já encontrou em termos de educação, nossa geração. Mas eu preciso enfrentar. E aí eu me vejo diante deste cenário e eu preciso pensar quais são as ferramentas que a minha escola, que a minha empresa, ela dispõe nesse momento para enfrentar a este cenário. Eu tenho uma gama enorme de ferramentas que poderão me ajudar. Ferramentas estas que são viáveis, que sim, elas funcionam, mas elas são acessíveis? Elas estão acessíveis para a minha condição hoje? E aí, essa semana, a gente conversando com uma escola, surgiu aí essa discussão, exatamente. A escola me questionou assim, olha, nós temos feito áudios, vídeos das aulas, porque é necessário que o professor, então, grave suas aulas, e essas aulas estão sendo postadas lá no Instagram.
Ok, é uma ferramenta viável? É uma ferramenta viável. É uma ferramenta acessível para mim neste momento? É uma ferramenta também acessível. Se ela é viável, ela é funcional e ela é acessível para atender a esta demanda de gravar vídeos, de postar vídeos e que isso chegue aos meus alunos, eu tenho então o casamento perfeito, né? Eu tenho então a situação favorável para eu dar conta deste momento do meu planejamento estratégico aí e dar conta desse cenário que se apresenta para mim. Além disso, outra coisa que a gente vai precisar conversar um pouquinho mais hoje é que, além de eu ter clareza nesse meu panorama, clareza nesse cenário, ter clareza também das ferramentas que eu disponho como acessíveis e viáveis nesse momento, eu preciso, é claro, monitorar esse processo. Então, não importa o tamanho da escola, porque às vezes a escola pensa, mas eu sou uma escola pequena, então eu estou fazendo algo de uma maneira caseira aqui e eu consigo dar conta de monitorar todos esses processos. E aí é um grande engano, porque mesmo sendo pequena, a gama de informações e de situações diferentes que podem acontecer nesse contexto é muito grande. Então, para que a gente minimize riscos, é importante que eu monitore esse processo o tempo inteiro. Quando eu vou fazendo esse monitoramento, avaliando esse percurso, esse caminho que nós estamos percorrendo, é óbvio que aí surgem a identificação de algumas forças que nós temos, forças que são os nossos diferenciais, algumas forças que nós já identificávamos e que nós já tínhamos, e também conseguimos identificar fragilidades, pontos fracos, né, que podem romper um pouquinho esse processo, podem tornar esse processo frágil. Então, é necessário clareza deste processo para que eu levante os meus diferenciais, mas que eu também identifique esses pontos que precisam de maior atenção. E aí, a gente tem nessa situação da análise de cenários a importância da gente identificar e reconhecer fatores internos e fatores externos. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos gestores no sentido de que nós temos que ter um olhar muito cuidadoso com o nosso fator, com o nosso cliente interno. Mais do que nunca, nós precisamos, Paulo pode colocar a tela toda, mais do que nunca, a escola precisa ser vista como uma empresa, que tem clientes internos e clientes externos. Os clientes internos são esses que já são nossos, são os nossos alunos e que nós precisamos cuidar e que a gente já conquistou com muito cuidado, né? Com muito esforço, esses clientes. E aí nós temos também, e não podemos perder de vista, que existem clientes externos. Existe um aluno em potencial que muitas vezes está lá na escola pública, está lá na escola do meu concorrente e que mesmo neste momento, por que não pensar que é uma grande oportunidade de eu conseguir prospectar esses novos alunos? Nós estamos funcionando numa dinâmica diferente, mas a escola começa a sua campanha de matrícula desde o primeiro dia de aula do ano. Nós já estamos apresentando o nosso trabalho e muitos dos alunos que talvez estejam lá no concorrente ou talvez estejam lá na escola pública, com o trabalho que nós estamos apresentando, ele pare e pense, é esta escola que eu quero fazer parte. Eu quero estudar nesta escola, que nesse momento de crise apresentou estratégias diferentes, apresentou aulas dinâmicas. Então, esta é uma excelente oportunidade, sim, para que a gente olhe para esse aluno e que também pense em comunicar, como que a gente está fazendo a comunicação de tudo isso que nós estamos conseguindo produzir em tão pouco tempo. E aí eu vou deixar um convite para vocês, que nós vamos ter um momento para tratar disso, que nessa roda de conversa, o último encontro, lá no dia 27 de maio, o Fábio Visioli e a Ana Lúcia Machado vão tratar exatamente desse aspecto, vão falar do marketing educacional, que nós não podemos deixar de pensar e não podemos deixar de cuidar também. E vamos trazer alguns exemplos para vocês. Então, portanto, nós temos fatores externos
e fatores internos. Quando a gente pensa nesses fatores externos, dá até um arrepio na gente, né? Porque hoje existe uma infinidade de contextos, de situações. Se a gente liga a mídia e vai assistir e ver tudo isso, isso nos traz uma certa angústia e nós não podemos desconsiderar. Mas o foco aqui precisa continuar sendo o nosso fator interno. Nós precisamos ter um cuidado e canalizar a nossa energia para atender exatamente ao nosso cliente externo, que é o aluno. Que aluno que eu tenho? Esses alunos estão sendo assistidos, estão sendo atendidos. Então, ok, eu não posso ficar alheio aos fatores externos, a essa percepção do todo, do global, mas o meu foco de energia, de canalização de energia, de cuidado, precisa ser nesse meu cliente interno e a entrega que eu estou fazendo, se é uma entrega de qualidade. E aí, o Paulo vai contar um pouquinho para a gente como que a gente pode pensar nisso e como que a gente pode fazer isso. É isso aí, pessoal. Acho que a Cláudia... Oi, Paulo. Oi, vocês me ouvem? Bem, tranquilo. Então, a Cláudia colocou muito bem aí, né, a importância da gente ter esse olhar para dentro da nossa empresa, né, mas também olhar o nosso cliente em potencial, né. Tem um ditado que fala que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né. Então, é bem isso que a gente precisa fazer no momento, né, trabalhar para vender esse lenço, né. E para que a gente faça com que isso aconteça, nós precisamos muito pensar também nesse plano de ação, né? O como fazer isso, como estruturar este momento para que a gente não se apoie no suporte que não é adequado, para que eu não direcione, não canalize as minhas ações para algo que não é funcional. Existe essa frase do Stephen Covey que diz assim, ó, que se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um passo a mais para um lugar equivocado. Cláudia, seu microfone está desativado. Vocês me ouvem, gente? Me veem? Sim, Oi, Paulo. ativado agora. Paulo? Sim. Ouvindo. Tá ótimo. Então, assim, eu dizia sobre a questão da importância da gente traçar metas e métricas, né, para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Isso é fazer um plano de ação, tá? Eu peço a vocês que me sinalizem se porventura não estiverem ouvindo ou me vendo, tá ok? Eu estou sem áudio do Paulo. Paulo? Oi, me ouvem? Agora sim, Paulo. Estão me vendo também? Sim, voltou. Tá. Então, vamos lá, vamos voltar, então. É com emoção. Não tem graça. É isso mesmo. Então, falávamos dessa importância do plano de ação, bem estruturado, né? E aí nós temos aí, para compor esse plano de ação, é preciso que a gente pense que ele é composto de elementos, né, diversos, de recursos e de pessoas. Então, para que a gente faça com que dê certo, precisamos entender a nossa empresa como um sistema de correntes. Tá? Essas correntes elas têm que trabalhar tensionadas naturalmente. Corrente trabalha tensionada. Corrente frouxa, na hora que ela precisa ser acionada, ela dá tranco e quebra. Então, precisamos entender que a nossa instituição, a nossa escola, ela vai ter lá um setor que é o setor pedagógico, o setor administrativo, o setor financeiro, setor de marketing, e que esses setores, eles são compostos por elementos que são pessoas,
são processos, são recursos. Então, muitas vezes, dentro de um setor, nós temos pessoas ligadas a pessoas. O professor em sala de aula, tá? Dentro da sala de aula, nós temos o professor usando um processo para gerar essa aprendizagem. Então, é um elo ligado no outro. Para que ele faça com que essa aprendizagem ocorra, existem recursos que são utilizados. Então, quando a gente entende esse sistema de corrente, a gente tem que garantir, né, que esse sistema esteja rígido, que ele seja firme, que ele se sustente. Por quê? Porque se eu tiver uma corrente dessa fragilizada, vai comprometer, exigir um esforço maior do outro. Então, essa é a nossa missão hoje, né? A nossa tarefa hoje é partilhar com vocês, né, qual que é o melhor norte, e que a gente tem observado, né, muito isso em várias escolas nossas, né, que têm alcançado êxito nesse momento de crise. Onde que eles encontraram esse norte? Como manter essas correntes saudáveis, né? Então, o que a gente tem percebido é que existe um plano de ação muito bem estruturado, pensado nessas instâncias. Tá? Pensado nos recursos pedagógicos, com clareza, quais são os recursos que a escola vai utilizar, ela vai usar neste momento para garantir que se mantenha viva na vida escolar do aluno. Então, é imprescindível, a gente tem que pensar em dois horizontes aí, né? Eu preciso me manter vivo no meu compromisso enquanto educador de garantir que o aluno esteja estudando e aprendendo. E, enquanto instituição, eu tenho que me manter presente dentro das casas, neste momento, para que o pai, que é o meu cliente, ele perceba que, de fato, a gente está trabalhando. Então, precisamos estruturar essas ferramentas, né? Esses elos que são os processos e as ferramentas. Tá? Além disso, como que eu lido com as diferenças? Não podemos esquecer desses alunos. Né? A gente tem que ter o olhar para o todo, de forma macro, mas eu tenho que atingir também aquele aluno que tinha dificuldade em sala de aula, né? E outros cenários que a gente tem que lidar, o que antes nem era considerado como caso de inclusão passa a ser. Então, temos que ter um olhar para isso também. Para que funcione, as escolas que estão sendo exemplo para nós de sucesso, elas têm muito bem estruturado um organograma funcional, com a definição clara de quadros de alçadas, o que compete a cada um dentro da escola neste momento. Eu gosto de dar um exemplo para esse cenário de quadro funcional e quadro de alçadas. Não adianta você ter o melhor profissional com você, se você não disser para ele o que é ser melhor para você neste momento. Imagina se você precisa contratar uma pessoa para trabalhar dentro da sua casa, então uma funcionária doméstica, e você pode buscar melhor no mercado, mas se você não disser para ela como você gosta que a roupa seja passada, como que você gosta do tempero da comida, né, como que você gosta que seja feita a limpeza, o cheirinho que você quer para sua casa, você não vai ter o melhor serviço. Então, mais do que nunca, neste momento, sabe, ter essa organização funcional, esse organograma funcional e a definição clara do quadro de alçadas é fundamental, certo? Além disso, é imprescindível criar um fluxograma de comunicação. O que a gente tem observado nas empresas de modo geral? Muitas falhas que chegam lá na ponta no cliente e que são oriundas de uma inobservância da comunicação interna. Então, antes nós tínhamos a sala de aula, a gente podia ir até a porta do professor, da sala, conversar com o professor, dar um recado, não temos mais isso hoje. O gestor ele tem que criar outros caminhos, outros mecanismos para poder garantir essa comunicação. Então, esses são os eixos norteadores que vão conduzir a nossa conversa daqui para frente, né? Para que a gente possa trazer exemplos, né, cases de sucesso aí, para trocar com vocês. Não é isso, Cláudia? É isso. E aí, da mesma forma como as escolas se viram lá em meados de março, tendo que fechar suas portas e pensar num modelo diferente de aula, e pensar em algo que parecia muito distante e quase que impossível de ser feito, nós nos vimos, enquanto editora, impulsionados a fazer algo para ajudar vocês. O que a gente pode fazer? O que a gente pode criar aqui? E muito rapidamente a gente começou a organizar algo que pudesse dar suporte e dar apoio para vocês. E aí eu trago alguns pontos que têm sido eixos norteadores desse trabalho hoje, nesse trabalho remoto que vocês estão fazendo. Um deles é a questão do livro didático. E aqui eu quero falar com muito carinho do livro didático, porque ele pode acontecer hoje, e está acontecendo, em dois formatos, o livro digital
e o livro didático, o livro impresso. E a escola não pode perder de vista de que nós precisamos trabalhar com esses dois formatos. Nós não podemos abrir mão do material impresso na mão deste aluno. Ele precisa ter esse material na mão para folhear, página a página. E nós temos visto estratégias diferentes das escolas para conseguir fazer com que esse material chegue até a mão desse aluno. Então, algumas escolas até conquistaram aí mídia espontânea, foram entrevistadas, teve conveniadas que apareceram, como que elas estavam se organizando? Então, fazendo o sistema drive-thru para que o pai fosse buscar filas e entregando no carro, álcool gel, máscara, foi fazendo escalonamento para que esses alunos não fossem todos ao mesmo tempo, porque o grande problema é criar tumulto, né, ou aglomerações. Mas se a gente conseguir organizar isso de uma certa forma muito tranquila, o material vai chegar na mão desses alunos. E ele é importante que esteja. E eu gostaria de abrir 2 pontos importantes aí. Primeiro que, para o aluno folhear o material, tarefa feita, realizar o exercício, voltar, reler as páginas, isso faz todo sentido para esse aluno. É muito complicado o aluno manter esse olhar no livro digital somente, ou no celular, ou no computador. Quando a gente pensa nessa situação com os nossos pequenos da educação infantil, isso fica ainda mais complicado. Dia desses, uma colega que trabalha conosco aqui na editora, ela tem um menino na educação infantil, e ela falou que o menino dela chegou e disse assim: mamãe, eu não quero mais essa aula, eu quero a aula que tem tarefa para fazer. E isso não é que não tenha tarefa para fazer, mas como que ele vai dar conta dessa tarefa olhando só o livro que está em formato digital, que está em formato em PDF? Então, a necessidade do aluno ter o material na mão. E isso abre para um outro ponto que eu quero destacar com vocês, que é a questão do ritmo de estudo. Fica muito complicado manter um ritmo de estudo se eu não tenho esse livro em mãos. Então, é algo, sim, que a escola precisa pensar, precisa cuidar e precisa colocar no seu plano de ação como que esse material vai chegar na mão dos alunos. Tem escolas que estão mandando o motoboy entregar na casa do aluno, quando o aluno não tem outro jeito para buscar. Então, enfim, a escola está criando estratégias para que o aluno não deixe de estudar, não perca este ritmo, e eu falo principalmente desse ritmo na educação infantil, que ainda é o nosso maior desafio agora para ser pensado, porque tarefa online, aula online para criança de educação infantil tem um salto ainda maior de desafio para a gente, né? E aí, como que essa criança não vai perder esse ritmo? Uma outra colega trouxe um exemplo essa semana para nós, do sobrinho que a irmã ligou apavorada, falando para ela que o menino voltou a espelhar. E aí ela falou, claro, ele voltou a espelhar porque ele parou de trabalhar com o material, parou de escrever, parou de fazer a tarefa. Então, o quanto isso é importante, senão os nossos alunos vão perder o ritmo de estudo. Vai ter criança chorando no primeiro dia de aula de novo, né? Então, a preocupação da escola em criar ações, criar estratégias para que este livro chegue na mão do aluno, certo? Pensando nesse livro... Ainda sobre a questão do material didático, só para contribuir um pouco, eu penso assim que nós temos que ter o olhar do pai, que ele é leigo na educação, ele não é o educador, né? Então, a maioria absoluta aí dos pais, eles fazem uma interpretação muito simplista do filho estar estudando, né? Então, a maioria pensa da seguinte maneira, se ele está seguindo uma sequência didática do material, destinando tempo a preencher este material, a utilizar esse material, ok, meu filho está estudando, né? Agora, se não existe esse vínculo com o material didático, é mais difícil o pai, que é leigo, ele compreender que a escola está atuando. Então, a gente tem essa questão pedagógica, essa questão de construção do aluno, que deve ser continuada, mas a gente tem esse olhar também do pai, que depois ele vai cobrar, inevitavelmente, né, a leitura dele vai ser, olha, o material está preenchido, isso foi trabalhado, a escola está de parabéns. Ou não, o material não está feito, não foi concretizado isso, meu filho, por mais que ele tenha aprendido e desenvolvido mais, o pai vai pensar, não foi feito, não foi construído. E ouvindo o Paulo falar, me veio mais uma questão para a gente pensar.
tarefa feita, tarefa realizada no material, família enxergando isso feito, aluno enxergando isso, ele tem como rever, tem como voltar, e isso pode ser também um instrumento para nós, escola, depois, quando voltar. Como que o aluno fez essa tarefa? Eu vou corrigir esse material. Como que ela foi elaborada? Como que ela foi pensada pelo aluno lá naquele momento? Eu preciso intervir nesse processo? Eu tenho que voltar com esta questão aqui, com esta atividade? Porque a grande maioria dos alunos fizeram, mas eu percebi que ficou dificuldade nessa atividade. Se a gente não tem esse material na mão do aluno, o aluno, portanto, não faz essa tarefa, como que o professor depois vai corrigir essa tarefa? Vai ter que dar conta dessa tarefa depois na volta? Então, é algo para a gente pensar. E aí, a gente queria trazer para vocês pensarem com bastante carinho nessa necessidade. Graças a Deus, a maioria das nossas escolas, a gente tem feito um levantamento com elas e vocês estão conseguindo entregar esse material. A grande maioria já está entregando o material do segundo bimestre. E a gente espera voltar o quanto antes. Mas essa tem que ser uma ação contínua. Segundo o primeiro bimestre, muitas terminaram. Segundo bimestre, a gente já está conseguindo entregar. Mas a gente não tem previsão de quando a gente vai voltar. Talvez eu tenha que entregar o terceiro bimestre. Talvez eu tenha que pensar nesse terceiro bimestre, como que eu vou fazer a entrega dele. Vou fazer no mesmo formato? Se Deus quiser, a gente não vai precisar estar aqui fazendo nesse formato ainda no terceiro bimestre. Mas ele não demora a chegar. Então, a gente já tem que ter neste plano de ação nosso, esse olhar para esse terceiro bimestre também. Saindo um pouquinho daqui do livro didático, aí a gente tem a plataforma ON. A plataforma ON já existia, já conhecíamos, muitas escolas já faziam a gestão desse trabalho, desse conteúdo, nesse formato, mas nós tivemos, é claro, um salto muito grande, e aí muitas escolas hoje estão lançando mão também desta plataforma para dar conta de que o aluno possa acessar esse conteúdo, que esse conteúdo esteja fácil ali para o aluno e que o professor consiga acompanhar esses conteúdos, essa programação de conteúdos, apresentar esse trabalho usando dos recursos que nós temos lá na plataforma, além de usar os recursos que nós temos lá na plataforma, que ele possa monitorar o desempenho dos seus alunos, portanto, olhar esses relatórios, e aí eu já deixo uma dica de que a semana que vem, quarta-feira, o Paulo e o Fábio Silva vão tratar exatamente desse assunto, vão falar sobre o positivo ON numa perspectiva desses relatórios e entender que forma que a escola pode tratar esses relatórios, olhar para esses relatórios e se sentir segura, entendendo como estão os nossos alunos aprendendo em casa. E a plataforma oferece isso para nós. Então, a plataforma dá acesso aos conteúdos para os alunos, o professor consegue acessar esses conteúdos e criar e utilizar esses recursos. É possível o professor acompanhar esses relatórios e o desempenho dos alunos. A família também consegue acessar esse conteúdo e consegue se comunicar com a escola. Então, a escola também consegue utilizar o recurso de mensageria que nós temos lá e pode fazer uma comunicação ativa com essas famílias, professor também. Então, ele traz uma série de recursos que hoje dão conta de boa parte do que a escola precisa para fazer esse trabalho remoto. Falo de boa parte porque ele não deve ser a única plataforma que as escolas estão utilizando. Assim como o SPE com você, que é um outro ponto que eu quero abordar com vocês. O SPE com vocês é um guia de estudo que foi pensado com muito carinho, apesar de ter sido feito muito rapidamente. Nós saímos gravando as aulas logo que veio a notícia de que nós precisaríamos fechar as escolas. Então, o SPE com você tem esse guia de estudo e nós ali apresentamos página a página desse material, apresentado nas videoaulas, agora tem um exercício, agora tem uma trilha para você percorrer, então ele faz menção também à plataforma ON. Nós temos as lives de revisão, que é justamente voltando um pouquinho no conteúdo, revisando esse conteúdo. No SPE com você, nós trazemos também avaliações de desempenho, simulados e relatórios, ou seja, todos os pontos que a escola precisa ter para que
quando tudo voltar ao normal, e logo voltará ao normal, nós tenhamos condições de estar munidos de documentos e poder apresentar os documentos que se fazem necessário para comprovar que nós continuamos em atividade, que o nosso aluno continuou aprendendo, continuou estudando, continuou realizando suas tarefas. Mas é importante dizer para vocês que o SPE com você, ele tem a intenção, e ele foi organizado para dar suporte e apoio às escolas. Uma coisa é material didático e outra coisa é escola. Escola pode usar de apoio ao material didático, mas ela precisa se fazer presente com os seus alunos. E aí entram essas questões de outras ferramentas que a escola precisa lançar mão para se fazer presente. Eu preciso gravar as aulas dos meus professores. Os professores precisam gravar os seus vídeos, as suas aulas, junto também com essas videoaulas que estão disponíveis lá no SPE com você. Então, o SPE com você e essas videoaulas não pode ser o único recurso que a escola vai precisar usar. E aí, eu abro para um outro momento que nós ainda vamos ter, que é para falar sobre o SPE com você e o planejamento. De que forma que a escola vai conseguir articular o seu planejamento junto com o SPE com você. E a gente vai conversar sobre isso lá no dia 20 de maio, ok? Eu vou estar aqui para conversar com vocês junto com o Fábio Visioli. Um outro ponto, e não menos importante de forma alguma, é pensar em lidar com essas diferenças. E isso tem que estar muito marcado lá nesse planejamento estratégico, nesse plano de ação. Como que eu estou pensando nesses alunos que têm dificuldade? Alunos que já tinham dificuldade, nós sabemos muito bem que esses alunos, com a aula presencial, o professor tem que ter esse olhar individual, esse olhar específico, esse olhar zeloso e cuidadoso por esses alunos com dificuldades, alunos de inclusão. E agora? Como é que o professor vai ter esse olhar com esses alunos? E aí a colega que outro dia fez a webconferência na semana passada, ela citou uma figura que talvez em algumas escolas já esteja esquecido, que é o serviço de orientação educacional. E que talvez a gente tenha que pensar nele sim, com muito carinho nesse momento, ou escolher uma pessoa da escola, um coordenador da escola ou um professor da escola, para nesse momento ter um olhar zeloso por esses alunos com dificuldades. Talvez a comunicação com essa família tenha que ser uma comunicação ainda mais forte, ainda mais estreita, para que a família consiga ajudar e fazer o papel que o professor, nesse momento, não consegue fazer com esse aluno. Então, esse é um cuidado especial que nós temos que ter. E, novamente, a importância desse livro impresso, porque para esses alunos com dificuldades, esse livro impresso ele se torna ainda mais importante. Quando a gente fala nas diferenças, além desses alunos com dificuldade, a gente precisa pensar no aluno de inclusão digital. Será que todos os meus alunos estão conseguindo acessar esses conteúdos, essas aulas que os meus professores estão gravando, essas aulas que foram gravadas pelo SPE com você? Ele tem acesso à internet? E eu ouvi isso claramente outro dia de uma escola em que a coordenadora me disse, e ela está assistindo a gente aí, ela me disse, Cláudia, a mãe chegou para mim e disse, eu não posso pagar a internet. Pagar a internet hoje significa deixar de comprar comida. E aí, como que a escola vai dar conta disso? E nós precisamos sim pensar em estratégias para ajudar essas famílias e para que o aluno consiga então acessar esse conteúdo. Talvez fazer folhas impressas para que esse aluno consiga fazer atividades além do livro didático, folhas impressas, orientações dos professores, criar estratégias, porque esse aluno, ele precisa, mais do que ser incluído, ele não pode ser excluído de hipótese alguma nesse momento, porque ele vai voltar para a sala, ele vai voltar para a aula, e ele precisa estar, pelo menos, participando dessas atividades como os outros alunos estão. É isso aí, Cláudia.
Então, assim, hoje nesse momento, nós tratamos de 2 eixos norteadores, né, Cláudia? Que é bem isso, a escolha do material, as ferramentas que nós vamos utilizar, que são elos importantes dentro dessas correntes, e esse olhar bem voltado para o aluno, né? Nós temos que entender o aluno na sua individualidade. É claro que quando a gente tem uma sala de aula, a gente tem um trabalho que é pensado de forma coletiva, mas temos que ter esse olhar para cada um mesmo. Então, uma vez que a gente pensou e tratou desses 2 eixos norteadores, eu trago 2 outras questões aqui que são relacionadas a esse funcionamento, essa estrutura de funcionamento da escola, que é a construção do organograma funcional, né, e com o quadro de alçadas, tendo ali cada pessoa com aquilo que compete a ela sendo muito claro, determinado. E aí eu trago aqui um exemplo para vocês de uma escola que tem aí o mantenedor, né, que pode ser o diretor da escola, responde como diretor. Depois, uma outra linha, que é o corpo pedagógico. Imagina, então, esse pedagógico 1 sendo responsável pela educação infantil, né, e pelo Fundamental 1. O pedagógico 2, Fundamental 2 e médio, vamos pensar dessa maneira. Eu tenho ainda uma secretaria que funciona, né, a secretária respondendo por isso, e um pessoal de infraestrutura. Poderia ter aqui equipe de TI, poderia ter aqui mais outras vertentes aqui dentro da estrutura da escola. Temos os professores, alunos e a família. Então, é um exercício, tá, gente? É preciso desenhar isso. Tá? Parece uma coisa que é simples, mas não é. Quando a gente faz esse desenho, estrutura isso, coloca isso no papel, a gente vai perceber como as coisas elas estão encadeadas e como que isso funciona, como isso está funcionando ou o que não está funcionando na nossa escola. Então, temos que pensar numa questão de funcionalidade desse organograma. Então, nós temos ali um mantenedor, que, obviamente, ele é responsável por tudo dentro da instituição, mas ele não pode querer abraçar tudo ao mesmo tempo, senão ele não dá conta. Então, ele precisa fazer a gestão, nesse primeiro momento, da sua equipe pedagógica, da sua secretaria, do seu pessoal de infraestrutura. É ali. Então, tudo aquilo que for de ordem pedagógica, da educação infantil fundamental 1, quem vai passar para este mantenedor, né, para esse diretor, é a coordenação do pedagógico 1. Certo? Da mesma forma, cada coordenador pedagógico tem que responder pelas ações dos seus professores e os professores para os seus alunos. Então, esse é um organograma bem simples, a gente não está trazendo aqui solução para todos os casos, mas sim orientando para que as escolas elas façam o seu desenho de estrutura funcional. Porque a partir desse desenho, a gente pode sentir, por exemplo, a necessidade de um atendimento mais personalizado do corpo pedagógico com as famílias. A gente pode sentir a necessidade de ter alguém na infraestrutura que vai responder pelas ações de TI dentro da escola e que vão dar assistência à família e dar assistência ao aluno. Então, aqui a gente vai conseguir perceber, quando a gente estrutura um organograma desse, a necessidade de ter um colaborador, de repente, que pode ser um professor, que tem mais habilidade com a parte de tecnologia para dar o suporte para essa família, para dar o suporte para esse aluno. Senão a gente acaba sofrendo com 2 situações dentro da instituição. É todo mundo fazendo tudo, né? E muitas vezes uma pessoa fazendo muito. Uma pessoa fazendo muito, ela não dá conta de fazer o que é necessário. E ter mais de uma pessoa com a mesma responsabilidade é a história do cachorrinho, né? Que quando tem muito dono, às vezes ele passa sede, passa fome. Alguém esqueceu ali de botar água, alguém esqueceu de colocar comida, porque eu pensei que o outro ia fazer. Então, a importância de desenhar um organograma funcional e deixar claro o quadro de alçadas de cada um é para que a gente tenha certeza de que esses elos da corrente, eles estão funcionando da forma que deve ser feito. Uma outra questão que a gente traz é a importância também de criar esse fluxograma. Eu falei lá no início, a gente criar um fluxograma de comunicação. Então, se nós temos essas instâncias dentro da instituição, que é o mantenedor, a equipe pedagógica, a secretaria, os professores e alunos, como que se dá essa comunicação entre eles? Volto a repetir, a gente não tem mais aquela possibilidade de, na hora do recreio, do intervalo, a gente ir lá na sala dos professores e trocar uma ideia com eles, falar sobre algumas coisas, ouvir um caso que aconteceu dentro de uma sala de aula. Então, nós temos que substituir esses momentos, né, por ferramentas.
por outros momentos, né? A gente tem que ter os checkpoints do dia, a gente tem que ter aquele momento de troca entre professores e coordenador, entre o corpo pedagógico e o gestor. Então, precisamos pensar nessa estrutura que é contínua de comunicação entre professores e alunos. Que ferramenta eles vão usar? É aquilo que a Cláudia falou lá no início, né? O que é viável para essa comunicação? Tem N possibilidades. Muitas coisas são viáveis para garantir essa comunicação. O que é viável e acessível para mim, enquanto escola, e para o aluno? Eu tenho que fazer essa escolha. Qual que é a melhor ferramenta que me garanta ter o acesso à maior parte dos meus alunos? Mas eu poderia utilizar uma outra melhor. Sim, ela é viável, mas ela não é ideal para mim neste momento. Então, é preciso que seja feita essa escolha e também que se determine o momento dessa comunicação. A gente tem ouvido muito falar de professores que estão trabalhando full time, né? O tempo inteiro trabalhando, recebendo e-mails de atividades de madrugada, muitas vezes montando e enviando atividades fora do horário para o aluno. Então, estruturar, né, esses canais de comunicação e o tempo para essa comunicação entre professores e alunos, isso é essencial. Também, da mesma forma, o corpo pedagógico, de quanto em quanto tempo a coordenação pedagógica está se reunindo com os professores. Fazia isso todo dia, né? Na hora da chegada do professor, dava o bom dia, trocava uma informação, passava uma orientação. A gente não tem mais isso. Então, é uma vez por semana que nós vamos reunir? É toda segunda-feira pela manhã? É na sexta-feira para fechar a semana? Né? Qual ferramenta nós vamos usar para isso? Então, esse fluxo de comunicação ele tem que ser bem estruturado. Da mesma forma, com o gestor. Então, o ideal seria que que o gestor tivesse pelo menos uma vez na semana esse momento para conversar com os seus colaboradores direto. E aí ele passaria essas orientações para que chegassem nos professores e essa ação chegasse no aluno. Né? Então, essa comunicação bem estruturada ela é essencial. Mas se o gestor ele tem a necessidade de falar diretamente com a família, tá? Aqui vai uma dica que eu acho que é importante. A gente tem visto que as escolas que usam essas ferramentas com esse olhar, elas têm alcançado mais êxito nessa comunicação. É uma blindagem do mantenedor. Nós estamos num momento de crise, tá? Se o mantenedor ele faz um vínculo de ligação muito direto com a família, o diretor, o mantenedor, ele não pode dizer não sei. Então, ele precisa de um tempo. Ele precisa de um tempo para poder ser blindado ali pelo corpo pedagógico, pela secretaria, para buscar a resposta mais adequada e dar para essa família. Então, a sugestão é sempre que exista um canal direto de comunicação, né, do mantenedor para com a família, perpassando ali pelo corpo pedagógico, se for por questões pedagógicas, é uma questão administrativa, financeira, vai pela secretaria. Então, ele pode fazer essa comunicação direta e aí pode ser por várias ferramentas também, inclusive as mesmas que o professor usa, o Positivo On, né, que você tem um canal de mensagens. Então, você pode usar várias ferramentas, mas você usa esse canal de apenas ida. A volta, então, passaria pelo pedagógico, passaria pela secretaria para chegar lá no gestor. Porque as famílias elas estão muito ansiosas por respostas imediatas e certeiras. E a gente não pode falhar. E aí quem está lá na secretaria pode ter aquele tempo de dizer, não, aguarde um momento, eu vou verificar com o mantenedor e a gente vai te dar uma resposta. Então, não quer dizer que não possa haver essa comunicação direta entre família e diretor, mas que seja uma coisa esporádica. Tá? Uma coisa muito frequente vai fragilizar toda essa estrutura de funcionamento da escola. Tá? É o que a gente tem percebido aí nas escolas que têm optado por este canal de comunicação. Então, se eu, enquanto diretor, eu quero mandar uma mensagem para os meus alunos, se for uma questão, então, ou para os professores, se for uma questão pedagógica, eu posso passar pelo pedagógico, se for uma questão administrativa, eu passo pela secretaria. Não quer dizer que eu não posso ter uma conversa direta com o professor. Posso, mas a comunicação ela tem que fluir por canais bem construídos. Tá? Então, esse é mais um dos eixos que a gente traz aí como a alternativa para melhorar não só a estrutura funcional da escola, mas essa comunicação interna. Isso tudo que a gente está trazendo, a escolha do material didático que a Cláudia trouxe ali, esse olhar para o aluno que precisa de um atendimento diferenciado, a organização estrutural da escola e esse fluxo de comunicação, isso vai garantir que quem está de fora, tá,
o seu cliente interno que está vendo da janela, essa escola, né, dessa janela virtual, e também quem está do lado de fora do muro, que é o seu cliente externo, que ele olhe para a sua instituição e fale assim, olha, a instituição ela sabe o que está fazendo, está estruturada, ela não está experimentando e reexperimentando caminhos, né? Ela já sabe o que fazer. Daí a importância de traçar esse plano de ação. Não é isso, Cláudia? É isso, e aí, além disso, o cuidado que a gente tem que ter para monitorar todo esse processo. Aquilo que não se pode medir, não se pode controlar, e aquilo que não se pode controlar, não se consegue melhorar. Então, a importância da gente estar o tempo todo medindo, controlando, verificando, avaliando. E aqui, de novo, eu falo de que não importa o tamanho da escola. Ela pode ser uma escola pequena, ela pode ser uma escola grande, mas são muitas variáveis que entram nesse processo. E se eu não tenho esse monitoramento e não consigo avaliar cada uma dessas partes desse processo, eu perco a oportunidade de melhorar esse processo. Eu perco a oportunidade de ajustar questões que eu posso não estar enxergando, mas que está lá, está acontecendo. Então, para que a gente não perca de vista o processo como um todo, principalmente deste gestor, que tem que se preocupar com esse monitoramento do processo como um todo. E quando a gente fala nesse processo, como monitorar, a gente traz algumas questões para esse momento, para esse cenário. Como que a gente vai monitorar e registrar a frequência dos nossos alunos? Como que nós vamos monitorar e registrar o desempenho dos alunos? Como que o gestor vai acompanhar a assiduidade, a pontualidade, controles de horas da sua equipe, que o Paulo acabou de falar? A gente percebe muito fortemente que os professores não estão parando no fim de semana, que os coordenadores estão até 9, 10 horas da noite, e a gente percebe isso claramente até porque nós recebemos mensagens de vocês. Né? Alguns falam, olha, mas é para me responder amanhã, é só para não esquecer agora. Então, assim, esse limite de tempo, eu tenho que continuar atendendo, mas eu preciso limitar esse tempo. E o cuidado do gestor, e aí eu falo cuidado do gestor no sentido dele pensar nessa saúde do seu professor, pensar na saúde mental e emocional dessa equipe que precisa estar inteira, que precisa estar inteira agora e precisa estar inteira quando a gente voltar para a sala de aula. Né? Então, para a gente não perder ninguém nesse meio do caminho aí, por conta de que nós não estamos monitorando também essa pontualidade, esse tempo que o professor está gastando. Eu já brinquei com algumas escolas, pode voltar ali um pouquinho, Paulo. Eu já brinquei com algumas escolas de que se alguém me perguntasse lá em janeiro se era possível trabalhar mais do que eu trabalhava, eu diria que não. Porque são muitas horas do dia, é muito tempo voando, viajando, estando nas escolas, estrada, preparando o curso, atendimento, o WhatsApp que nos toma muito tempo hoje e é uma comunicação que flui, que nos ajuda, mas que nos toma muito tempo também. E eu diria que era impossível eu trabalhar mais do que eu trabalhava. E eu estava errada. Porque não só eu, como a equipe toda está trabalhando muito mais tempo. Tenho certeza que vocês nas escolas estão trabalhando muito mais tempo, estão dedicando mais tempo para poder entregar algo que é inédito, que nós nunca tínhamos feito. É inédito, era impensado por nós dar aula no formato que nós estamos dando. Então, nós não podemos perder de vista todos esses monitoramentos. Alguns deles, semana que vem, o Paulo e o Fábio vão tratar, que acho que vai dar conta justamente da questão dos relatórios. Nós temos recursos que vão ajudar as escolas a cuidar desta questão. Não é verdade? Isso, Cláudia. A gente vai, na próxima semana, nós já estamos preparando para trazer respostas, né, para essas perguntas aí. É claro que temos as ferramentas adequadas, temos possibilidades, né? E aí é hora da escola praticar aquilo que a gente trouxe no início, né? O que é viável, né? O que de fato é acessível para que eu use nesse momento. Outra coisa que eu quero pontuar, antes de passar para a próxima tela, é assim, a gente está trazendo algumas situações aqui, né, Cláudia, de montar um organograma, um fluxograma de comunicação, esse olhar para o material didático, e a gente sabe que as escolas, nossas escolas são escolas organizadas, estruturadas, e que já têm esse compromisso de se planejar, né?
o importante é a gente considerar que agora é hora de fazer o replanejamento. Tá? É uma reestruturação, né, para um momento de crise. Né? Então, assim, muitas vezes aquela pessoa que executava muito bem aquela tarefa, ela vai precisar executar aquela e mais uma. E eu tenho que ver se essa a mais que eu estou passando para ela, se ela realmente dá conta de fazer dentro do tempo que ela tem destinado a isso, uma vez que ela deixou de estar presente, tempo de deslocamento. Então, eu preciso reestruturar tudo isso para que eu possa, então, fazer com que esse plano de ação ele funcione. E aí, uma vez bem estruturado, né, que é um novo plano de ação, ele estando bem estruturado, a gente precisa analisar isso, monitorar, né, para ver se as coisas estão acontecendo como a gente gostaria. Então, nós, na gestão, nós temos que olhar para esse sistema de corrente e observar o elo que não está suportando. Né? Eu preciso, muitas vezes, observar que eu tenho aquele colaborador que ele está sendo sobrecarregado, que ele está recebendo uma pressão muito maior do que... Vocês me ouvem? Tudo bem? Então, uma pressão muito maior do que os demais elos daquela corrente. Então, como proceder? Né? O que fazer neste momento? Então, se eu tenho esse monitoramento, eu consigo ter essa percepção. Mas qual que deve ser o procedimento? A gente sabe que quando a gente tem, dentro da nossa equipe, alguém que está sobrecarregado, algum processo que não está adequado, alguma ferramenta que não atende aquilo que a gente precisa, a gente pode fazer essa correção. Né? Pode e deve fazer essa correção. Mas existem outras situações em que a gente não consegue fazer substituição agora. Então, a gente precisa administrar esses problemas. Né? Na gestão, nós temos que ter esse olhar. Né? O que pode ser corrigido e substituído. Então, eu usava essa ferramenta de comunicação, não está legal, não está me atendendo, então eu vou substituir essa por outra. Eu troco esse elo. Em outras situações eu não dou conta. Como é que a gente pode fazer uma solda? Como é que eu posso, então, reforçar essa estrutura? Porque é isso que eu tenho nesse determinado momento. Agora, a gente não pode jamais ignorar esses elos frágeis. Então, a gente tem observado muitas vezes, e atendendo as escolas, às vezes a gente ouve situações do tipo, eu tenho aquele colaborador, tem 15 anos que está comigo, me dá uma dor de cabeça aqui, eu tenho um probleminha com ele lá, né? Mas aí a gente vai contornando, perdi um outro aluno por isso. Aí eu entro num outro conceito, tá? Que a gente tem que tratar as situações dentro da escola, né? Como o que é uma situação de imprudência nossa, enquanto gestor, e o que é uma situação de gestão de risco. Então, corrigir o problema é a melhor situação. Eu posso pegar esse problema e falar, eu dou conta de corrigir agora, eu já vou fazer a minha ação sobre isso e fazer essa substituição, essa nova adequação, tá? Ou eu posso administrar isso, dizendo assim, sem perder de vista. Colocar sobre a mesa, não é dentro da gaveta. Eu tenho esse problema e vou administrar esse problema da melhor maneira. Agora, eu não posso ignorar. Então, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento onde as respostas têm que ser rápidas, as ações têm que ser tomadas de maneira mais rápida. Tá? Então, eu posso, por exemplo, atravessar uma rua correndo, sem olhar para um lado e para o outro. Isso é imprudência. Eu posso também parar na calçada, ver que vem carro de um lado, ver carro do outro, correr e atravessar. Isso eu fiz uma gestão de risco. Não é imprudência isso. Então, muitas vezes, manter aquele colaborador que ele não está me atendendo a contento é uma questão de gestão estratégica. Eu posso manter fazendo uma gestão de risco. Eu tenho que estar com o olhar voltado para ele, para aquele ponto frágil, para aquela ferramenta que não está me atendendo da melhor maneira possível. Mas eu não posso nunca ignorar. É o que a gente chama de senso de urgência, né? Então, preciso agora fazer a troca, a substituição, preciso agir. Não, é uma coisa que eu posso e devo segurar um pouquinho, fazendo essa gestão estratégica, né? Mas está em cima da mesa. A hora que eu puder fazer esse ajuste, esse novo acerto, eu vou fazer. Até porque este é um momento também que a gente está vendo, está muito exposto dentro da nossa organização estrutural, né? Os pontos mais frágeis e os pontos também de destaque, que são os diferenciais que a Cláudia falou. Né, Cláudia? Acho que é a hora também que a gente está vendo aquele professor que se destaca, aquele coordenador que está dando conta da sua equipe, né, a capacidade que a equipe tem de se mobilizar para esse momento de crise. Então, nós temos que também olhar para esses pontos e falar, esses são diferenciais, e aí isso tem que entrar lá no meu plano de marketing.
que a gente vai falar Exatamente. também numa outra instância e no outro momento. Não é isso? E aí eu quero aproveitar, Paulo, entrou uma pergunta aqui que eu acho que cabe exatamente nessa questão do senso de urgência. A Isabela perguntou assim para a gente: tenho tido alguns problemas de engajamento, tanto dos pais quanto das crianças, que já estão cansadas da quarentena. E essa pergunta deve ser algo que deve estar incomodando a muitos gestores. Por quê? Porque é sim previsível que a gente, em algum momento, esteja cansado desse processo como um todo. Primeiro, porque não é o normal, né? Nós queremos sair, a gente quer ir para a escola, as crianças querem encontrar seus amigos. Escola tem a ver com esse barulho, com essa agitação da escola, tem a ver com amigos, com o professor. Tinha um videozinho circulando, um áudiozinho circulando semana passada ou retrasada, que o menininho falava, não sei se vocês ouviram, mas era bem fofo, que o menininho dizia assim: olha, eu tô com saudades de você, professora, porque a minha mãe, ela não sabe ensinar. A minha mãe tem mania de cozinhar, ela não tem mania de ensinar. E é isso. Nós é que temos esse trabalho da escola, nós é que sabemos dar aula, nós é que sabemos olhar o jeitinho de ensinar aquele aluno. Para alguns eu uso essa forma, para outros eu uso aquela outra forma. Então, nós temos sim essa grande dificuldade, e essa questão que a Isabela traz para a gente, do engajamento, é um problema enorme, é um desafio enorme, que nós não podemos perder de vista. Porque mais do que dar conteúdos, mais do que fazer com que esses conteúdos cheguem aos nossos alunos, eles precisam estar aprendendo, eles precisam estar entendendo essa rotina, eles precisam estar engajados, como a Isabela falou. E esse engajamento passa pela questão da dinâmica que eu estou usando. E aí eu volto lá naquele ponto, quando eu falei para vocês, da questão do SPE com você ser uma ferramenta de apoio. E que vocês precisavam enxertar ou construir e alinhar, junto com o planejamento de aula de vocês, os vídeos dos professores. E aí, nesse engajamento, nada melhor do que o próprio professor do aluno. Ele que está fazendo falta nesse momento. O aluno está com saudades da escola, está com saudades do professor. A gente sabe que isso vai passar, não sabe quando, mas esse cuidado do professor gravar o vídeo, talvez mudar a dinâmica desse vídeo, talvez fazer vídeos mais interdisciplinares, por que não pensarmos em fazer dobradinhas, né? Cada um na sua casa lá o professor, mas gravar um pedaço um professor, o outro professor também. Pensar em estratégias e dinâmicas diferentes, porque é normal cansar. Nós queremos voltar para a escola, nós estamos cansados dessa rotina. Imagine os nossos alunos. Não é verdade? E eu aproveitei exatamente nesse momento em que o Paulo falava do senso de urgência, porque nós, às vezes, achamos que isso é um problema. Mas quantos alunos estão cansados? Se forem 10 alunos de um cenário de 300 alunos que eu tenho, eu posso cuidar desses 10 alunos de uma forma mais individual, tentar cuidar desse aluno de uma forma diferente. Eu não tenho esse problema tão grande. Talvez eu não precise ligar esse meu senso de urgência achando que esse é um grande problema. E o Paulo vai falar mais para frente, vai trazer aqui algo mais específico, no sentido de que é um problema, é recorrente ou é isolado esse problema. Mas antes disso, eu queria só comentar algo importante do próximo slide, Paulo. Eu queria só aproveitar, Cláudia, antes de você seguir no próximo slide, relacionado com a pergunta. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com a gestora de uma escola sobre esse assunto, né? E você pontuou muito bem aí no final a questão da importância da gente ter filtros nos nossos ouvidos nesse momento, enquanto gestores, né? Então, muitas vezes a gente ouve a fala de um pai, de 2, 3 mães dentro de um cenário aí de 200, 300 e acabamos ficando aflitos e tomando medidas, né, adotando procedimentos que não são adequados. Acho que não é a hora de fazer tudo para todo mundo, é fazer um pouco para cada um, né? Então, muitas vezes a gente tem
essas reclamações, essas queixas dos pais que vêm apontando para questões pedagógicas muito pontuais, mas que, na verdade, estão na insatisfação da própria família, de ter que viver esse cenário dentro de casa, de ter que estar mais presente na vida escolar da criança. Então, precisamos, de fato, buscar esses filtros, né? E vamos falar mais à frente de ferramentas para buscar isso, né? Então, vamos chegar lá, Cláudia. Acho que eu precisava trazer essa contribuição, com certeza, Paulo, porque é uma experiência mesmo que eu vivi ontem num diálogo com a gestora que está nos ouvindo neste momento e que penso que é importante a gente partilhar isso com os demais, tá bom? Ok. E aí, quando a gente fala no senso de urgência, nesse cuidado de ações que podem ser até paliativas, nós temos que estar muito atentos para que essas soluções paliativas não se tornem definitivas. Isso tem que estar lá no plano de ação do gestor. Aquilo que eu resolvi naquele momento, eu dei conta de resolver essa situação paliativamente. Eu tenho que monitorar isso para que esse paliativo não se torne definitivo. Acho que isso é muito importante. E uma outra questão que aparece são os remendos. Às vezes, para dar conta de uma situação, de um problema que surgiu, de uma emergência, de algo urgente, nós criamos esses paliativos, criamos pequenos remendos que, em alguma medida, vai deslocar recursos deste processo. É mais ou menos assim, eu vou exemplificar que eu acho que fica melhor. É mais ou menos o gestor, o diretor, que tem essa visão do todo e que tem que estar olhando para esse todo, olhando o ambiente externo, olhando esse ambiente interno, cuidando do seu cliente interno, mas também pensando nessa prospecção. Veja o olhar desse diretor. E aí ele percebe que não tem um professor dando conta, ele larga isso e vai cuidar lá dessa função como professor, ou tem um coordenador que não está muito legal naquele segmento, ele começa a fazer funções desse coordenador. E aí, o que acontece? Ele desloca a atenção dele, desloca a energia que estava canalizada para esse todo, para dar suporte para geral da equipe, e começa a fazer coisas que não são próprias do diretor. Ele é mais importante lá como diretor do que agindo como professor, como coordenador, preocupado com essas outras funções que neste momento não são deles. Então, é mais importante do que fazer esses pequenos ajustes, talvez tentar cuidar e entender melhor este problema, que aí é algo que o Paulo vai trazer para a gente, como que a gente vai agir quando a gente tem problemas isolados ou recorrentes. Buscar a causa, né, Paulo? Talvez pensar, entender melhor o tamanho do problema, se ele é um problema isolado ou um problema recorrente, e aonde está a causa desse problema. E aí o Paulo vai apresentar para nós aí uma metodologia conhecida como RCA. Isso. A gente precisa pensar, de fato, e eu trouxe esse exemplo, né, da escola que eu conversei ontem com a gestora, né, talvez ela estivesse pensando num fato isolado e considerando como sendo algo recorrente, né? A gente precisa entender isso. O que é algo que está acontecendo neste momento, né, com um grupo pequeno de pais, e o que é algo que vem acontecendo e que está exigindo de mim esse senso de urgência e uma ação mais direcionada. Então, a grande dificuldade, muitas vezes, é a gente conseguir encontrar onde está, de fato, esse ponto de fragilidade. Tá? Muitas vezes, a gente age de uma maneira que não busca a causa raiz. Essa metodologia que eu venho falar para vocês, apresentar para vocês agora, conhecida como RCA, né, que é a sigla que significa exatamente essa análise de causa raiz, parece uma coisa muito simples, mas que para nós, sobretudo adultos, né, nós temos muita dificuldade porque nós estamos abrindo mão dos porquês ao longo da nossa vida. Então, quando a gente é criança, a gente tem o costume de perguntar por que isso, por que aquilo, e insistir nos porquês. À medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente vai se tornando muito dono das verdades. E outro dia eu lia um texto que dizia assim que as pessoas, que um problema da humanidade é que as pessoas elas não escutam para entender, elas escutam para responder. E aí eu parei para
para pensar, na maioria das vezes a gente faz isso mesmo, a gente está ouvindo algo e pensando na resposta que a gente vai dar para aquilo. Sendo que, se a gente está aberto a entender o porquê das coisas, isso facilita a nossa tomada de ação, sobretudo na gestão. Então, o que é esse RCA? É uma metodologia, ela é super simples, né? Ela tem um contexto histórico, né, muito grande, ela vem de longas datas, ela é universal, inclusive. Então, nós temos grandes empresas utilizando, né? A Petrobras utiliza, a gente tem a Boeing fazendo uso disso. Então, qual que é a ideia? É a gente, através de um caminho estruturado de pesquisa, buscar o que de fato está acontecendo naquele momento. É aquela situação, vou dar um exemplo bem simples aqui, mas imagina a pessoa que tem dor de cabeça durante dias seguidos, então não é um fato isolado, ele é recorrente, e eu vou buscar, então, uma explicação para isso. Procuro o médico e o médico vai tratar, então, com analgésico, daqui a pouco ele fala que é um processo inflamatório que eu estou desenvolvendo, aí eu acabo tratando da unha encravada do pé até a queda de cabelo. E, na verdade, depois eu descubro que o problema é o óculos que eu tenho que trocar por causa do grau. Então, se eu parasse, sentasse, fizesse uma análise de causa raiz, eu conseguiria atacar exatamente logo lá no início o ponto que eu precisaria agir. Então, estudar a causa raiz de um problema vai minimizar esses preconceitos pessoais, ou seja, o achismo, a gente vai tirar o achismo da situação e a gente vai trazer para aí um aumento nesse pensamento analítico, a capacidade de analisar criticamente um cenário e agir. Dentro da causa raiz, a gente tem várias técnicas, né? E o que eu vou abordar com vocês aqui é essa técnica dos 5 porquês, que diz que dificilmente nós vamos precisar mais do que 5 porquês para a gente chegar à causa raiz de um problema. Então, ela é conhecida também como abordagem da criança chata, exatamente por ficar o porquê isso, porquê aquilo, e continua no porquê. Parece que não achamos essa resposta para eles. E é exatamente esse exercício de sentar e analisar, né, com a cabeça aberta para esses porquês, que faz com que a gente ache essa causa raiz e otimize as nossas ações. Então, eu trago aqui um exemplo para vocês de uma escola que eu chamei de escola alfa, né, que vai da educação infantil ao ensino médio. E aí trago situações hipotéticas, tá? Imagina, então, que durante a quarentena essa escola está atuando ali e aí o gestor recebe diretamente uma reclamação de um pai, tá? Alegando que o filho, ora, tem muita atividade, um excesso de atividades, que ora está faltando atividade, ele não tem o que fazer. Então, ele ouviu essa reclamação, uma situação bem pontual. É claro que, né, ouvindo uma situação como essa, é bom a gente buscar a causa disso, tentar entender, conversar diretamente com a pessoa responsável pelo pedagógico, quem é do corpo pedagógico, né? A coordenadora também pode fazer esses 5 porquês, né? Então, professores, por que a gente está chegou para mim essa reclamação e etc. E aí, de repente, num outro momento, dentro da mesma semana, uma mãe pede transferência do aluno do ensino fundamental 1. E ela não quis justificar o motivo, tá? A secretaria me passou essa informação e não quis também negociar, não é questão de valor e etc. Surge logo em seguida a reclamação de pais dizendo que tiveram problema com relação ao tempo de resposta do professor. Então, eles, com relação a avaliações, as avaliações foram aplicadas e aí não veio nota, não veio resultado, o gabarito não foi entregue, coisas desse gênero. Percebo que as coisas estão se encadeando, né? Então, tem que, agora, neste momento, o senso de urgência aparecer, eu preciso agir. E logo em seguida acontece de 2 solicitações de transferência de alunos do 4º ano. Temos um problema. Então, é hora de aplicar, então, essa técnica para tentar descobrir onde está esse problema. Achar esse elo frágil da corrente, né? Então, vez ou outra, a gente tem que analisar esse sistema de correntes, onde que eu estou fragilizado aqui, né? Como que eu faço para encontrar esse elo para eu não sair trabalhando em pontos que não são aqueles necessários. E aí, então, eu trago aqui a título de exemplo que a gente tem essa situação recorrente que é de perda de alunos nessa escola. E aí vem a pergunta, mas por que eu estou perdendo alunos? Trago aqui algumas possibilidades. É claro que isso tem que ser sentado, a gente tem que sentar numa mesa, né? Colocar isso no papel, tá? Fazer toda uma construção, de preferência ali com a contribuição de colaboradores diretos, para que a gente esclareça cada possibilidade dessa. Mas então, neste momento que a gente está vivendo, essa escola alfa, ela pode estar perdendo alunos por questões financeiras,
Tá? Então, a crise está aí, os pais, então, tiveram dificuldades financeiras, pode ser por uma questão pedagógica ou uma ação de concorrente. E aí é feita uma análise para a gente buscar resposta para esse porquê e descobre que não é uma questão financeira, até porque os pais não vieram solicitar isso. Foi uma situação muito de um ou outro que eu resolvi caso a caso, né? Mas não é isso que está fazendo com que eu perca alunos. Tá? Não é questão do concorrente, o meu concorrente direto está mais fragilizado. Ele está perdendo alunos, inclusive, né? Então, ele não encontrou essa estrutura funcional para este momento. Então, nós temos claramente aí uma questão pedagógica, e aí a pergunta é, por que, então, tem algo no meu pedagógico que não está me garantindo um bom funcionamento? Então, é o meu material didático? São os professores que não estão trabalhando como deveria? É a questão de estratégia pedagógica que não está adequada? E aí eu vou lá e falo o seguinte, penso o seguinte, mas quantas escolas usam o mesmo material? Né? Ligo para uma escola, olha, aqui está dando super certo, a gente tem todo o suporte, a gente tem a plataforma, a gente tem o SPE com você, a gente tem assessoria, então não é o material. Tá? Ah, é uma estratégia pedagógica? Não, a minha estratégia pedagógica está muito voltada à orientação pedagógica do material, então não é. Eu tenho alguma situação pontual com os professores. Tá? Então, por que os meus professores, então, estão com dificuldade neste momento? É despreparo da equipe? A equipe está desmotivada? Ou é uma questão de gestão direta dessa equipe? Despreparo não é, eu tenho equipe mais técnica, né, do mercado, os meus professores são profissionais de excelência e uma equipe até jovem que lida muito bem com a tecnologia, então este não é o meu problema neste momento. Motivação também não, eu garanto para eles, né, o salário em dia, a gente está garantindo, dando essa segurança, transmitindo essa segurança de que não teremos cortes, né? Eles estão recebendo tudo aquilo que precisam, estão motivados. Então, eu tenho algum detalhe na gestão dessa equipe. Mas por que a minha gestão está com dificuldade? Competência da minha gestora direta, do meu gestor direto, é uma questão pessoal que ela está vivendo ou ela está passando por uma sobrecarga? Então, tudo isso requer análise, cada um desses pontos. Competência não é, sempre teve muito êxito, muito sucesso, né? Vamos dizer que essa seja aí a coordenação, seja uma coordenadora de excelência para o segmento, então não é esse caso, está super bem, não é uma questão pessoal, então nós temos aí uma situação que apareceu para nós agora de uma sobrecarga dessa profissional. Mas por que ela está sobrecarregada? Vem o quinto porquê. Raramente a gente vai precisar chegar no quinto porquê, tá? Então eu trouxe a situação aqui mais difícil de chegar à causa raiz, e a gente chega à conclusão, e uma situação que a Cláudia citou lá, né, de uma coordenadora muito eficiente do Fundamental 1, e que pela habilidade dela, com tecnologia, ela começou a fazer coisas que competiam aos professores. Além disso, você tem um excedente de alunos. O maior grupo de alunos, né, segmento da escola é o ensino fundamental 1. Então, você tem uma coordenadora que está lidando com um número maior de alunos e de pais e de professores e, consequentemente, ela está sobrecarregada também por assumir papel que é do professor desse segmento. Ou seja, ela está postando videoaulas, ela está enviando mensagens que era para o professor, ela está fazendo agendamento de atividades. Ou ela está assistindo todas as videoaulas dos professores. Ela passa o dia todo assistindo as lives dos professores. Isso. Né? Respondendo aos pais por questões que são de acesso à plataforma. Então, encontramos o porquê, a causa raiz. Agora é criar estratégias, né, para poder consertar esse elo frágil. O que é interessante da gente trazer essa metodologia? Não, primeiro, que a gente consegue ir direto à causa raiz e atacar onde a gente precisa. E a gente economiza tempo e muitas vezes dinheiro, né? Muitas vezes a gente desestrutura toda uma organização porque a gente ataca os pontos que não são os corretos. Então pense, Cláudia, aqui, e gestores, né? Que nesse caso dessa escola, o gestor poderia estabelecer o seguinte, então já que a gente está perdendo alunos, vamos dar 30% de desconto para todo mundo. Geraria um comprometimento financeiro e esse não era o problema ia continuar acontecendo. Tá? Ele poderia, por exemplo, investir nesse momento uma demanda de energia e de dinheiro, inclusive, para uma ação de marketing, porque os concorrentes estariam, na visão dele, naquele momento, estariam tirando os seus alunos. Tá? Uma troca de material, muitas vezes a gente ouve falar, tem que trocar material por um mais forte. O problema não está ali, não é o material forte. Olha outras pessoas que usam, os resultados que esse material está trazendo. Vamos buscar o porquê disso. A ideia é essa, sabe? É abrir a mente para
praticar essa dúvida real. É o porquê, né? A gente já vem com respostas prontas, né? E não, é sentar e buscar esse porquê. Não é o material, não é um despreparo. Eu poderia substituir profissionais achando que aquilo ia resolver o problema. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo na escola, troca um professor, troca outro, mas o problema não está ali. Então, a ideia de praticar, né, esse RCA é para que a gente ganhe tempo, né, otimize as nossas ações e consiga, nesse momento de crise, sobretudo, né, resolver rapidamente esse problema, né? Então, eu vou, neste momento, Cláudio, com muito pesar que eu queria conversar sobre educação a manhã toda, mas eu vou encerrar com essa frase do Stephen Covey. Ele foi autor daquele best-seller, né, os 7 hábitos, né, de pessoas altamente eficazes. E aí ele fala que o esforço precisa ser diário e o processo respeitado. As pessoas sempre colhem o que semeiam, né? Não existe atalho para isso. Então, assim, é preciso que os processos fiquem claros. Foi isso que a gente conversou durante essa hora e mais um pouquinho aí, né? Processos claros, sabe? Quadros de alçadas bem claros para os colaboradores, para que a escola saiba, neste momento, onde ela está apoiando a escada dela. Sabendo onde está apoiada a escada, cada degrau que você sobe, a gente está buscando êxito, buscando sucesso. Se está na parede inadequada, que não é apropriada, a gente está queimando energia, demandando força para aquilo que, esse esforço que a própria frase traz, mas para um lugar que é um lugar nenhum. Então, precisamos criar mesmo esse plano de ação, essa estratégia muito bem definida, monitorar isso e buscar os pontos frágeis, né, através de técnicas como essa de RCA, para que a gente faça os acertos ali em tempo real. Deixo aqui o meu muito obrigado, meu agradecimento a todos e passo a palavra para a Cláudia. E aí eu quero ler algo que a gente, quando construiu esse trabalho de hoje, a gente chegou a uma conclusão, né? Nós corremos sempre contra o tempo. Agora, mais do que nunca, ainda é tempo de reinventar, reconstruir, reestruturar, reorganizar, repensar. Com tanta ré, como olhar para frente? Uma coisa é certa, a educação não será mais a mesma, os alunos não serão mais os mesmos, as famílias não mais as mesmas. Estamos construindo juntos um caminho sem volta. Pensando assim, que façamos dessas rés o exercício necessário a se pegar o impulso para o sucesso. E é pensando exatamente nisso, acreditando exatamente nisso, de que nós estamos nos reinventando, de que nós estamos nos reorganizando e que nós estamos juntos. Nós estamos juntos nesse processo com vocês. E eu tinha certeza que hoje ia ser muito especial estar com vocês novamente. Nós teremos outras rodas de conversa para estarmos juntos aqui, conversando, dialogando e pensando em caminhos alternativos, como o Paulo falou. Eu quero agradecer imensamente, depois eu quero olhar e ler toda a conversa que está lá no chat, que eu estou curiosíssima. Eu quero olhar todas as escolas que entraram e meu carinho especial por vocês terem separado esse tempo para estar aqui junto conosco hoje. Nos vemos nas próximas quartas-feiras. Separem esse momento para que a gente esteja junto por inteiro aqui, porque é importante a gente separar esse tempo e estar inteiro aqui para ouvir o que a gente preparou com muito carinho. Muito obrigada, um ótimo dia e que Deus abençoe todos vocês. Obrigada, um abraço, gente. Um abraço para todos, fiquem com Deus, muito obrigado. Amém, tchau. Foi maravilhoso, obrigada. Obrigada eu. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada a todos.